E aí, galerinha, agora vamos falar aqui sobre Civil 2, né? Nós estamos na aula 4. Essa gravação é a gravação da aula 4. Nós estudamos na aula 3 e esse material vocês já receberam. Eu parei exatamente nesse ponto, antes da tradição, no vídeo passado da aula 3. Então, você que está começando a acompanhar esse material de Direito Civil 2 aqui no canal, acompanhe a aula 3, aula 2 e aula 1, que é a aula de apresentação, sobre o conteúdo a ser estudado nesse período de obrigações, direito das obrigações, tá? Acompanhe para que você possa entender melhor o nosso trabalho. Eu não preparei nenhum slide novo, nenhuma apresentação nova, porque na turma nós estamos vendo essa matéria de forma presencial, e lá a gente vai debatendo, eu vou lendo, vou debatendo. Essa parte de antes da tradição, que não é uma escola de samba, né, escola de tradição, mas é a entrega de uma coisa, e aqui nós estamos falando sobre antes da entrega, né, antes da tradição. Eu li esse perda total ou perecimento, perda parcial ou deteriorização na sala de aula, e nós citamos exemplo. Eu vou fazer uma passagem rápida aqui, porque isso já está gravado no vídeo anterior com mais detalhes, tá? Então, para quem está chegando agora no canal, meu nome é Leonardo Antunes, sou professor de Direito Processual Civil e Direito Civil. Estou falando do estado de Rondônia, na cidade de Porto Velho, e esse canal ele é específico para você que está fazendo graduação, caso queira incrementar algo mais na sua matéria para estudar para a prova da faculdade, ou você que está fazendo concurso para a OAB ou qualquer outro concurso de qualquer natureza e que queira relembrar alguns assuntos. Eu estou trazendo esses assuntos aqui sem muito roteiro. A gente faz o conceito, dá o exemplo, comenta a parte prática do negócio para você entender com mais facilidade assimilar esse conteúdo, tá? Então, espero que até o final da apresentação desse material, que é a continuação da próxima aula, nós vamos para a aula 5, né, nós vamos finalizar, aí eu vou explanar, vamos concluir isso daqui de uma forma bem simples, e a partir antes da tradição foi que nós estudamos em sala na semana passada, tá? O que é, na verdade, vou voltar aqui um pouquinho, só para a gente aquecer aqui, tá? Dar coisa certa, dar coisa incerta. Nós estamos falando de obrigações, nós já saímos daquela questão, estou voltando o material para a gente aquecer na cabeça aqui e pegar e engrenar direto até o final. Nós saímos daquela questão comparativa de direito real e direito obrigacional. Nós lembramos isso até na aula passada para dar uma esquentada. Nós falamos aí nessas últimas aulas sobre o que é o direito real, o que é o direito obrigacional. E uma aluna perguntou, por que, professor, nós vamos estudar direito obrigacional se a nossa matéria é direito real, que é direito civil 4? Aí o outro aluno perguntou, mas por que nós vamos estudar direito real se a nossa matéria é direito obrigacional? E aí eu falo para vocês aqui, para a gente engatar na matéria. No direito real também tem uma obrigação, tá? Que é a obrigação próprio terreno. É uma obrigação que nasce a partir de quando um proprietário adquire um bem. E como é que ele vai adquirir um bem? Ele vai ter uma relação interpartes, que é uma relação obrigacional. Eu tenho uma forma de aquisição de propriedade através de um contrato, que é uma relação obrigacional, como eu tenho uma forma de aquisição de uma propriedade através de uma ação de uso capião, que não tem relação obrigacional. Então, eu tenho que entender, tanto no Direito Civil 2 quanto no Direito Civil 4, a importância da comparação dos dois institutos, porque o aluno do Civil 2, que vai ter por alto um conhecimento do que é o Civil 4, que é o direito das coisas, quando ele chegar lá no direito das coisas, ele vai falar, pô, já ouvi falar sobre isso. Então, a matéria vai ser mais bem aceita, mais bem recebida na cabeça desse aluno. E aquele que já está no Direito Civil 4, que não foi meu aluno no Direito Civil 2, que não lembra, ele fala, não, já estudei lá com o professor Leonardo,
o que é direito obrigacional. Então, na hora da comparação, eu vou lembrar. E aí, quando entrar na obrigação próprio terreno, ele vai saber que é uma obrigação que foi gerada, né, através de uma relação interpartes do direito obrigacional. E aí ele se transforma, ele tem até interpretações doutrinárias de que o direito real, o direito obrigacional tem um momento que tem uma relação híbrida e tal, e isso aí já é direito real, a gente não vai conversar aqui. Tá? Então é importante, sim, nós temos que saber que um contrato entre as partes gera uma obrigação. O contrato entre as partes identifica o credor e o devedor. O contrato entre as partes identifica o ativo e o passivo da relação contratual e gera um vínculo jurídico. Pronto. Falou de vínculo jurídico, já entrou na nossa matéria de direito obrigacional. Aí sim, esse é o ponto, tá? E eu avanço aqui, ó. Lembrem que eu fiz um boneco, né? Eu apresentei esse boneco. Quando eu coloquei o boneco, eu botei uma seta para os dois. Um bonequinho está aqui, que é o credor, o outro está aqui, que é o devedor. Dessa relação, ele gera uma obrigação. Pode ser uma obrigação de dar, uma obrigação de fazer e uma obrigação de não fazer. Então, eu tenho 3 espécies de obrigações, tá? Sendo que a de dar e fazer são obrigações positivas. E a de não fazer é uma obrigação negativa. Beleza? Então, vamos lá. Um detalhe importante que eu coloquei aqui, quando se fala em obrigação de restituir, não há transmissão do direito de propriedade, mas sim a devolução da posse direta, obtida a partir de um contrato ou direito real sobre a coisa alheia, contrato de locação, comodato, arrendamento, depósito, direito de superfície. Esse compromisso de entrega se divide em dar coisa, que é a obrigação específica, dar uma coisa. Prestação que estará definida pelo gênero, quantidade e qualidade da coisa a ser entregue. Então, eu tenho dar coisa certa. Se eu tenho qualidade, gênero, quantidade e qualidade, é uma coisa certa, tá? Nós falamos em sala. Dar coisa incerta é uma obrigação genérica, ainda dívida de gênero. Faltará o atributo de qualidade. Então, enquanto na dar coisa certa eu tenho o gênero, quantidade e qualidade, no dar coisa incerta eu tenho apenas a prestação de gênero e quantidade. Eu não tenho a qualidade. Então, a qualidade está excluída do conceito de dar coisa incerta. E aí embaixo eu faço um quadro e cito o artigo 244. Dar coisa certa, coisa conhecida e determinada. Exemplo, iPhone 8 de 64 GB preto. Dar coisa incerta é coisa indeterminada, mas determinável. Exemplo, um óculos de sol de uma ótica. Eu não explico grau, eu não explico tipo, não explico nada. Eu falo que é um óculos de sol. Então, nesse coisa incerta, eu tenho uma coisa determinável. Eu não tenho a qualidade, mas eu tenho o gênero, que é o óculos, e a quantidade, que é um óculos. Um óculos de sol da ótica. Determinável. Isso é importante, porque a gente vai falar sobre conceitos, e aí a gente vai falar sobre entrega, tá? Ele vai falar sobre reparação, vai falar de perdas e danos. Artigo 333, o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. É muito interessante, eu parei para comentar isso em sala de aula. Eu comprei um iPhone, não é? Um iPhone 8 de 64 GB, cor preta. E chegou para mim um iPhone 10 de 125 GB, cor branca. Eu não sou obrigado a receber. Eu posso devolver. Por que eu não sou obrigado a receber? Porque se houve uma comprovação de uma entrega sem culpa, errada, eu tenho que devolver o valor da diferença, tá? Então, nós temos que estar atentos a isso. Se houve um erro na entrega, se não for provado culpa,
vai haver uma compensação de valores. E aí, como é que fica? O cara que teve dinheiro para comprar um iPhone 8 64 recebe um iPhone 10, sei lá, um iPhone X, ou 11, ou 12, que é o dobro ou triplo do valor, recebeu. Se houver uma demanda judicial, ele vai ser obrigado a devolver o valor que ele recebeu de diferença do bem, da coisa, tá? Então tem que ficar atento nisso. Vamos falar de perda, né? Nós falamos na aula passada, na aula 3, sobre perda. Naquela aula 3 que está gravada, nós também falamos sobre perda. Então, eu vou falar bem sucintamente. Nós falamos em aula, em sala, explicando detalhadamente. Estou só repassando aqui. Perda na obrigação de dar coisa certa. E se acontecer algo com a coisa que deveria ser entregue, consequências são diferentes com relação à obrigação de dar coisa certa e dar coisa incerta. No caso da obrigação de dar coisa certa, danificação ou perecimento gera consequências específicas. Se houver conduta culposa, a análise da culpa no direito civil é de suma importância para a obrigação, tá? O responsável terá que efetuar o pagamento de perdas e danos, se for provada a culpa, da coisa certa. Caso não haja culpa, no entanto, não haverá reparação de perdas e danos. As consequências também se diferenciam em razão do momento. Antes da tradição, perda total. Eu não falei de perecimento como nós falamos de perda total. Não sei se vocês estão lembrados. Antes da tradição, antes da entrega da coisa, perda total. Antes da tradição, antes da entrega da coisa, perda parcial. Qual é a diferença entre perda total e a perda parcial? Nós vamos falar. Caso não haja culpa do devedor, pela perda total, ou seja, entrega da coisa, tá? Celular. Isso aqui se perde. Ele não chega na minha mão. Chega só uma caixa vazia, tá certo? Caso não haja culpa do devedor, o contrato resolve-se para ambas as partes. Não tem responsabilidade. Devolve-se o que já foi pago pelo credor, regressando às partes o status quo, o status anterior. O artigo 234 fala sobre isso. Caso haja culpa do devedor, resolve-se a obrigação devolvendo o que já foi pago e há o pagamento de perdas e danos pelo culpado. Então, se recebe o que foi pago, mais uma indenização por perdas e danos. Perda total. Perda parcial. Caso haja culpa do devedor, o credor terá o direito potestativo, que é de acionar o judiciário, de escolher, ou melhor, de pedir, né? Não de acionar o judiciário, de pedir para quem entregou, de falar, olha, de avisar, olha, eu vou ficar com esse bem aqui, ele vai ter esse direito potestativo e também terá o direito de postular em juízo se ele quiser. Eu vou ficar com essa coisa aqui e você me abate o preço devido ao valor que perdeu e se resolva, até que se resolva essa obrigação. Caso haja culpa do devedor, o mesmo tem direito potestativo acrescido de qualquer escolha de devida a perdas e danos. Então, eu vou trazer esse celular aqui de novo como exemplo, tá? Eu recebi esse celular que eu comprei com a tela trincada. Ele sinaliza uma tela trincada bem no início aqui. Então, eu tive uma perda parcial dessa coisa aqui. Então, caso haja culpa do devedor, se comprovou que o devedor causou esse dano, eu, como credor, eu tenho o direito de falar para ele, cara, olha só, seguinte, tá trincado aqui. Esse celular me custou R$3.000. Então, como a tela tá trincada, eu quero que você faça um abatimento no preço que eu fico com ele, não por R$2.000 ou R$3.000, eu quero por R$1.500, ele tá trincado. E aí o vendedor fala, beleza, então me passa só R$1.500. Então resolveu o problema, porque eu fiz um abatimento no preço pelo dano que foi causado, tá certo? Agora, caso seja, mesmo havendo culpa, né, havendo ou não havendo, eu posso fazer essa transação desde que seja de comum acordo. Caso haja culpa do devedor, mesmo direito potestativo acrescido de qualquer escolha das devidas perdas e danos. Então, eu posso optar também pela perdas e danos, mas tudo vai na fase da negociação, o que não é possível na perda total. Eu não tenho como abater preço se a coisa não chegou. Se eu peço isso e não chega a isso, ela se perdeu. Eu não tenho como abater aquilo que se perdeu. Tá? Beleza, então nós entendemos isso daí. O que é o perecimento, né? O que é a deteriorização? O perecimento é quando a coisa desaparece, né? Se perde, acabou. É a perda total.
Esse é o perecimento. A deteriorização, ela pode levar ao perecimento, mas o perecimento não pode levar à deteriorização. Eu ditei isso em sala de aula, eu estou lembrado que eu falei. Galera, é o seguinte, perda total, a coisa não chegou, acabou, veio vazia, né? Mãos abanando, não tem nada aqui, perda total. Agora, o perecimento, não. Eu tenho o celular, ele chegou trincado, pereceu. Se eu não cuido dele, com o tempo, ele pode trincar mais, pereceu. Mais ainda. Se eu não cuido dele, ele pode trincar mais, até ele apagar a tela. Então, se perdeu. Eu não uso mais a coisa. Tá? Então, o perecimento pode levar a deteriorização, ou melhor, sim, minto. A deteriorização pode levar ao perecimento. Já o perecimento, como se perdeu, não vai levar à deteriorização. Imaginemos uma casa. Tira o exemplo do cachorro, porque esse exemplo do cachorro, eu peguei do material, falei no cachorro na aula passada, mas depois eu fiquei lendo o cachorro e falei, não, hoje em dia já tem outro tratamento para animais domésticos, porque antigamente os animais domésticos eram considerados coisa, né? Hoje já não é. Então, esse conceito do exemplo do cachorro, da coisa, era um conceito antigo, mas foi adaptado para a gente entender questão de perecimento. Mas eu vou dar um outro exemplo sobre perecimento, vou tirar aqui para não traumatizar. Por exemplo, eu tenho uma casa. Essa casa, eu comprei essa casa e ela começa a dar problemas na parede. Eu vejo que é problemas nas vigas antigas, está se deteriorando e a parede começa a dar infiltração, começa a cair reboco na parede, começa a cair teto e aí a casa começa a ter vazamento. Se eu não trato daquilo, se eu não cuido, se eu não faço nenhuma manutenção, eu posso perder essa coisa, posso perder esse bem, não é? A casa pode desabar, então ela se perde. Esse é um exemplo de deteriorização para perecimento. O perecimento é a perda, a deteriorização ela pode levar à perda, mas o perecimento já é a perda total. Então, se eu não cuido da manutenção da minha casa, está caindo reboco, está caindo telha, tem infiltração, o teto vai desabar, eu vou perder a coisa pela deteriorização, tá bom? Então, quando eu tenho perecimento sem culpa, resolução do contrato com a devolução do equivalente. Se eu tenho perecimento com culpa, resolução do contrato com a devolução do equivalente mais indenização. Então, a culpa ela é importante ser provada, porque é a culpa que vai diferenciar se vai ter indenização de perdas e danos ou não. Deteriorização sem culpa, aceito bem com abatimento do preço ou escolhe a devolução do equivalente. Com culpa, aceito bem com abatimento do preço ou devolução do equivalente mais indenização. Então, sempre que a culpa estiver presente na relação, vai haver indenização, tá? Eu vou passar os artigos, desculpa, isso antes da tradição. Depois da tradição, que é depois da entrega, se já houve a tradição, ou seja, a entrega, a coisa perece para o dono, que é a res perite domínio. Tá? Domínio está com a propriedade, com a coisa na mão. A res é a coisa, ou seja, para o atual proprietário. Se houver a tradição, a coisa perece para o dono. São exceções de res perite domínio, por um princípio geral de garantia concedido de adquirente, vícios ocultos, também chamados de vícios rebiditórios, vícios jurídicos, também conhecidos como evicção, que é o 447. Ou seja, se depois da entrega do bem, este vem a perecer ou danificar, isto é, responsabilidade do credor. Contudo, ele está protegido pelo princípio acima citado, caso o bem já tenha sido entregue com outro problema que levou àquela situação de perecimento, os conhecidos vícios. Então, se eu tenho vício, eu tenho problema. O que acontece muito na hora de identificar esse tipo de vício é com compra de carro usado, tá? Isso acontece. Muita gente aqui não comprou um carro usado que deu problema, tá? O artigo 441 são os chamados vícios rebiditórios. E ele dá aqui a explanação no seu caput sobre o que é um vício rebiditório. A coisa recebida em virtude de um contrato cumulativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos,
Então, o vício repetitório é um defeito oculto que a torna imprópria para uso, a que é destinada, ou lhe diminui o valor. Se compra um carro e o carro começa a não acelerar, começa a travar, ou seja, ele veio com um problema na vela, a vela está suja. Então, ele veio com vício oculto. Na hora que pega e vira o carro funciona. Mas ele não desenvolve a velocidade, e aí se descobre que o problema foi que a vela não foi entregue limpa. No caso do artigo 447, nós falamos de evicção. Nos contratos onerosos, aí você tem que ter o contrato oneroso, o alienante responde pela evicção. Subsiste esta garantia, ainda que a aquisição se tenha realizado em asta pública. Então, quando nós falamos de um contrato oneroso, nós temos a evicção, que é também uma espécie de vício. Perda na obrigação de dar coisa incerta. As consequências específicas aplicadas à perda da coisa certa só se aplicam à coisa incerta se a perda ocorre com todos os elementos do conjunto. Quando nós falamos de coisa incerta, nós não falamos de todos os elementos do conjunto, pois se o óculos de sol da ótica se perde, sobram todos os outros para serem entregues. Então, eu tenho um óculos da ótica que eu não especifico cor, eu não especifico grau. Eu sei que é um óculos de sol da ótica. Então, eu posso receber qualquer outro óculos de sol da ótica. Não é um óculos de sol com 20 graus, azul, da ótica tal, específica. Tá? Eu tenho uma coisa muito genérica, então não tenho como perder tudo quando se fala de coisa incerta. Então, tem outros óculos para serem entregues. Somente se a ótica inteira pegar fogo e não sobrar nenhum óculos de sol para ser entregue é que as consequências se aplicam. E se já tiver escolhido o óculos de sol, que eu quero, né? Como é que faço? Neste caso, se qualifica como coisa certa e aplicam-se as consequências estudadas. Então, se eu tenho um óculos certo, com todas as especificações, gênero, quantidade e qualidade, e se perde, aí eu tenho que entrar na questão da perdas e danos, tem na reparação e tudo mais. Se eu tenho só um óculos de sol de uma determinada ótica, aí eu vou pegar e vou buscar qualquer tipo de óculos que me atenda na especificação de óculos. Antes da tradição, antes da entrega da coisa, o gênero não perece, mesmo em caso fortuito ou força maior, que nós vamos finalizar essa apresentação com caso fortuito e força maior. Não poderá o devedor alegar a perda do bem, já que ao menos gênero existirá, sendo impensável a sua perda por completo. Por exemplo, o devedor se compromete a entregar 10 cães ao credor, mas poderá alegar perda do objeto antes da tradição, pois o gênero cão não pereceu. Quaisquer outros 10 cães poderão ser entregues. Então, se eu tenho entrega de cães, eu posso entregar qualquer outro cão de qualquer outra raça que não seja a que eu estava entregando. Posso substituir a entrega por outro cão, porque o objeto final é a entrega do cão. Após a tradição, após a escolha da qualidade e respectiva tradição da coisa, o tratamento será idêntico ao fornecido à obrigação de dar coisa certa, ou seja, perece para o dono a obrigação de dar coisa certa. Isso porque a coisa deixou de ser incerta quando sua qualidade foi escolhida. Então, quando a qualidade foi escolhida, ela deixa de ser incerta. Então, o que define o certo do incerto é os 3 atributos: qualidade, quantidade e gênero. Eu tenho coisa certa. O que me qualifica a coisa incerta, eu posso ter o gênero, mas eu não necessariamente tenho a quantidade. Posso ter a qualidade, ou posso ter a qualidade e não ter a quantidade. E aí eu transformo em coisa incerta. Obrigação de restituir. Apesar de ser subespécie da obrigação de dar, ela terá o regramento próprio no que diz respeito à perda da coisa, conforme o artigo 238 e 240 do Código Civil. Lembrando que neste tipo de obrigação não há transmissão do direito de propriedade, mas sim devolução da posse direta do bem.
nós estamos falando de coisa, tá? Antes ou depois da restituição, quem sofre a perda é o credor, já que ele nunca deixou de ser proprietário da coisa, tá? Falamos de coisa. É o res perit domínio. Então, a restituição da coisa, ela é considerada uma subespécie de obrigação de dar. Isso nós vamos também estudar em Direito Civil 4, porque nós estamos falando de coisa, nós estamos falando de propriedade. Então, vai ser repetido isso em Civil 4. Antes da restituição, e aí nós sabemos que nós estamos falando de perda total e estamos falando de perda parcial, tá? Temos que avaliar culpa. Então, quando se fala em perda total e perda parcial, há avaliação da culpa. Caso não haja culpa do devedor, o credor sofrerá a perda e o contrato se resolve. Caso haja culpa do devedor, o credor sofrerá a perda, mas o devedor responderá o equivalente mais perdas e danos. A perdas e danos, ela sempre se inclui quando há culpa do devedor, tá? Não esqueçam disso. Perda parcial, que é a deteriorização. Caso não haja culpa do devedor, o credor receberá a coisa tal se ache naquele momento, daquele jeito, sem direito de indenização. Caso haja culpa do devedor, o devedor responderá pelo equivalente mais perdas e danos, tá? Então, antes da restituição, nós temos que avaliar a questão da culpa, beleza? Não vou ler os artigos, na sala de aula a gente vai trabalhar esses artigos de novo. Na sala de aula, na próxima aula, nós vamos especificar mais sobre evicção, vício oculto, vício remiditório. Me comprometi com vocês a fazer uma explanação melhor, mais detalhada, com exemplos da vida real sobre evicção, vício oculto, vício remiditório. Eu vou trazer e vamos falar sobre ações judiciais. Depois da restituição da coisa, para finalizar a nossa apresentação aqui sobre restituição, depois da restituição da coisa, após a devolução da coisa, o credor, o tratamento será, ao credor, né, o tratamento será idêntico ao fornecido na obrigação de dar a coisa certa. Exceções à isenção da responsabilidade do devedor. Galerinha, quando você fala de exceções à isenção da responsabilidade do devedor, nós temos o caso fortuito e a força maior, e é onde a gente já caminha para o final dessa apresentação. Na próxima aula presencial, eu estou avançando muito nessas aulas virtuais, que é a ideia, nessas gravações de material, porque a ideia é parar em 20 minutos, então nós já estamos em 28. Eu não sei se vocês vão conseguir chegar até o final, justamente porque 30 minutos já fica cansativo. Mas se vocês chegarem até aqui, na próxima aula eu vou falar de novo sobre isso, porque a aula que eu vou pegar a parte de evicção, vício oculto, vício remiditório e causas de excludentes de responsabilidade, vai ser a próxima, depois da manhã. Né? Hoje eu estou gravando numa segunda-feira à noite, era para ter gravado no final de semana, mas não tive como. Então, como vimos, em se tratando de caso fortuito ou força maior, ou seja, fatores que levam ao perecimento ou à deteriorização da coisa, que nós já sabemos o que é perecimento e deteriorização, de forma imprevisível, que aí não tem como prever, né? Sem culpa do devedor. O devedor não responderá pelas perdas e danos do bem. Contudo, existem duas exceções à regra. Mora do devedor, que é o artigo 399 do Código Civil, caso o bem a ser entregue se perca ou sofra danos em razão de caso fortuito ou força maior, no momento em que o devedor está em mora, ou seja, em atraso no descumprimento da obrigação, ele será responsável pelo pagamento das perdas e danos. Então, independe da questão de caso fortuito ou força maior, para poder ele reparar esse dano, caso esteja em mora, porque se está em mora do devedor, não era para aquela coisa estar com o devedor, está em mora com o devedor, então ele assumiu o risco por qualquer tipo de dano causado àquela coisa, e aí ele é obrigado a reparar, tá? Mas isso é muito discutido na prática, porque, na verdade, o Código Civil ele traz como excludente de responsabilidade
o caso fortuito ou a força maior. Então, tudo vai depender do caso concreto. Não se esqueçam, galerinha, por exemplo, da Covid-19. A Covid que entrou no ano de 2020, causando esse prejuízo total a empreendedores, a empregados, ao mundo inteiro, tá? Então, esse tipo de situação, se houver a mora do devedor, será que vai haver uma discussão com relação a esse tipo de Covid-19 que assolou o planeta inteiro, né? Então, cada caso é um caso. Mas, no caso do artigo 319, né, estando em mora o devedor, causando a perda, né, na restituição, causando a perda da coisa, ele vai ter que responder sim. Tá? E uma outra situação que é a cláusula de assunção de competência. Caso o bem a ser entregue se perca ou sofra danos em razão de caso fortuito ou força maior, mas exista no contrato uma previsão de responsabilidade por parte do devedor, ele também responderá pelo ocorrido, mesmo com caso fortuito e força maior. E lembrem-se, tá? Existem seguros que só trabalham no caso fortuito e força maior, ou força maior. Eu citei exemplo em sala de aula. Telha, furacão e vendaval. Quantos imóveis perdem a telha com furacão e vendaval? Poucos. Então, vale a pena uma empresa implementar um seguro para furacão e vendaval. Vendaval e furacão no Brasil são casos raros. Acontecem. Vendaval, mas não um furacão. Então, se houver uma perda de uma telha, por exemplo, através de um vendaval, aí a empresa pode se responsabilizar na causa de excludente de responsabilidade. Ele usa a excludente de responsabilidade como negócio para poder arrecadar e, assim, por fim, reparar o dano no caso de um evento da natureza, que é um caso imprevisível. Hipóteses de perdas do bem. Sempre que estiver a discussão uma obrigação de dar, em havendo perda do bem, a primeira pergunta que se deve ser feita é: houve culpa do devedor? Então, sempre que houver perda, tem que perguntar. Ao responder tal questionamento, nascem dois cenários. O bem perdeu-se por culpa do devedor ou o bem perdeu-se sem culpa do devedor. Então, a culpa do devedor, ela vai levar à indenização por perdas e danos. Já a ausência de culpa não leva. Então, eu trago para finalizar aqui a nossa conversa, caso fortuito e força maior. A definição de tais conceitos não é uniforme na doutrina. Nós vimos na doutrina que muitos doutrinadores dão conceitos um pouco diferentes sobre isso. Tá? Não há uma uniformidade. Mas, de forma geral, dizem respeito a ocasiões nas quais um fato que não tem origem da conduta do credor, ou também a conduta humana, e nem do devedor. Seja caso fortuito ou força maior, as consequências será a isenção de responsabilidade do devedor. Todavia, há exceções, né? Há exceções também discutíveis que nós já conversamos sobre no slide anterior, quando se fala em mora e quando se fala em assunção de responsabilidade, tá? Então, a gente consegue ter essa diferença. O caso fortuito e a força maior são eventos que acontecem que não são previsíveis. Então, por essa razão, o legislador trouxe como causa de excludente responsabilidade. Beleza? Então, fechamos aqui a aula 3 desse material, mas que foi dada também na aula 4. E devido aos exemplos e perguntas e debates, eu não finalizei. Então, na aula 5, que é a próxima aula, eu finalizo esse material, tá? Que foi dada na aula 4, e já começo a falar sobre a próxima aula, que vai ser a 6, mas na aula 5. Beleza? Então, está indo bem. Eu espero que vocês estejam entendendo. Qualquer dúvida, por favor, estou à disposição. Na descrição desse vídeo, vocês terão o número do suporte. É só fazer contato e façam as perguntas que vocês precisarem. Você que não é meu aluno presencial e quiser adquirir o material, por favor, peçam no suporte que está na descrição do vídeo aqui. Acompanhe na playlist aula 1, aula 2, uma ordem cronológica, para vocês conseguirem entender melhor sobre o tema. Tudo que eu falei no início desse vídeo, eu já falei no final do vídeo passado. Então, eu faço um resgate do que nós conversamos nos vídeos anteriores para aquecer a nossa memória e assim a gente conseguir avançar no tema. Beleza? Agradeço a atenção de todos e até a próxima.